Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos falar hoje sobre a crise de 29 e a ascensão dos regimes totalitários na Europa. O totalitarismo de direita, nazismo, fascismo, tem outros também, embora raramente cai, que é o franquismo na Espanha, o salazarismo em Portugal e o totalitarismo de esquerda, que é a Rússia, que são os países que viraram socialismo e comunismo. Eu tenho a impressão de que esse assunto ainda vai ser muito discutido, vai ser muito trabalhado, muitas questões nos próximos concursos, porque as pessoas confundem demais o que é nazismo, o que é fascismo, socialismo, comunismo, inclusive professores, tá, gente? Eu lamento dizer isso, é até uma falta de ética, mas eu vejo muitos professores confundindo esses conceitos aí. Por exemplo, nós vamos ver que o Bolsonaro falou que o nazismo é de esquerda. É uma mentira. Como também é uma mentira você falar que o Bolsonaro é um nazista e um fascista. Pode ter alguns pontos, sim, nós vamos ver, mas é um exagero você comparar com o período do nazismo e fascismo, que foi o período do maior horror. Né? Nós vamos entrar agora, né, numa época que foi as maiores genocídios, os maiores assassinatos, os maiores crimes da humanidade. Então é um exagero muito grande fazer determinadas comparações. E mais uma coisa, se por um lado o nazismo é de direita, o socialismo e comunismo é de esquerda, eu vou mostrar para vocês que a diferença é mínima, e o socialismo de esquerda também é totalitário, por isso ele também matou gente a rodo. Muitas das coisas que o nazismo fez, o socialismo e o comunismo fez, e mais, eu diria para vocês que o nazismo aprendeu muita coisa com o socialismo e o comunismo. Porque o socialismo e o comunismo na Rússia ou na União Soviética, ele entrou primeiro. Bom, já falei um pouquinho de tudo que nós vamos ver, vamos com calma. A Rússia, pessoal, como a gente trabalhou ano passado, a gente fez um debate capitalismo e socialismo, eu não vou adentrar muito na Rússia não, porque o principal da Rússia a gente viu que foi o quê? Toda a produção deveria ser coletivizada. Então, o objetivo do socialismo, do comunismo é a igualdade social. Ninguém tem mais do que ninguém. Na verdade, não ia ter nem mais capital. Capital é dinheiro. Os produtos seriam coletivizados. Ok? Vamos lembrar aqui que a Rússia sai da guerra antes da Primeira Guerra Mundial acabar. A Primeira Guerra Mundial termina em 1918. A Rússia sai em 1917 de tanto apanhar. Vejam bem, gente, a Rússia, historicamente, normalmente ela ganha uma guerra. Mas nessa época aí ela estava apanhando muito da Alemanha, do Império Austro-Húngaro. A Rússia era um país rural, né, bem pobre, bem primitivo. Ela sai e vai acontecer essa revolução. Bom, quero chamar a atenção para vocês dessas imagens aí, ó, da esquerda para a direita, né, de onde você escreve para onde você termina de escrever. Tá aí Karl Marx, depois Engels, depois Lenin e depois Stalin. Os dois primeiros, Karl Marx e Engels, foi quem trouxe a ideia do socialismo-comunismo, que é essa ideia de coletivização. Mas eu quero chamar a atenção para vocês que a palavra socialismo e comunismo que a gente entende, esses caras que estão aí jamais disseram isso. Eles diziam ditadura do proletariado. E o que virou a Rússia? O que vai virar a China? O que vai virar Cuba? Verdadeiras ditaduras. Agora, os outros dois, ó, esse carequinha e o bigodudo, é o Lenin, o carequinha, e o Stalin, o bigodudo. Esses dois governaram a Rússia e esses dois que vão implantar uma ditadura. Esses dois vão matar gente pra cacete. Esses dois vão implantar campos de concentração para matar minorias, assim como foi o nazismo. Essa é uma questão importante porque muitos professores omitem isso. Falam que é mentira, que na Rússia isso não aconteceu, isso aconteceu.
Lenin matou gente pra cacete, o Stalin matou gente, então o Stalin mandou matar 57 milhões de pessoas, pessoal. Então o cara era muito violento. E tem muita gente que diz, bota a culpa no Stalin. Ah, se fosse o Trotsky. O Trotsky é um que não está aí na imagem, que perdeu a eleição para o Stalin e depois o Stalin mandou matá-lo. Mas o Trotsky, não pensem que era boa pessoa, não. Porque o Trotsky foi líder do Exército Vermelho, ou seja, o Exército Socialista, matou gente pra cacete, escreveu que precisava matar. Então, assim, esse totalitarismo de esquerda, nesse ponto, ele é muito parecido com o nazismo, no sentido de massacres, de matar muita gente. A diferença é que o objetivo aí dessa revolução era a igualdade social. E não conseguiram atingir isso. Ok? Tá aí, eu coloquei para vocês, ó. Essa é a bandeira do socialismo e do comunismo. Gente, sempre que for ligado ao trabalhador, pode ver aí PSOL, PT, a cor é vermelha. A vermelha é a cor do socialismo supostamente voltada para o trabalhador. E olha o símbolo do socialismo ou do comunismo. É um martelo e uma foice. Quem é que martelava nessa época? Os trabalhadores nas indústrias. E quem é que tinha foice ou enxada ou o que for? O trabalhador na área rural, os camponeses. O socialismo não é dos trabalhadores? Então, tanto o trabalhador rural, que é o camponês, tanto o trabalhador urbano, que é o operário, na teoria seriam representados nesse regime socialista. Ah, isso aqui é importante, ó, pessoal. Participação política feminina. Diferentemente do nazismo, do fascismo, nós vamos ver, que pregava que a mulher tinha que ficar em casa, serviços domésticos, o socialismo e o comunismo sempre pregou a emancipação feminina, o direito ao voto feminino, a liberdade sexual feminina, ok? Tá aí, coloquei para vocês, fiz questão de colocar, porque muitos professores omitem isso, um campo de concentração do socialismo e comunismo. Nós vamos ver muito isso no nazismo, os filmes mostram isso, né, onde as pessoas eram trabalhos forçados, eram mortos, né? Quem nunca viu o filme Pijama Listrado, o Menino do Pijama Listrado? Só que eu quero mostrar para vocês que o socialismo e o comunismo também fazia isso. E aí esse campo de concentração chamava Gulag. E, gente, tem campos de concentração soviético ou russo, inclusive na Sibéria. Na Sibéria chega a fazer 25, 30 graus abaixo de zero. E eles levavam opositores, né, aqueles que eram contra o governo, tiravam a roupa e jogavam lá naquele frio. Muitas pessoas morriam congeladas. Olha as atrocidades do totalitarismo de esquerda que muita gente julga, muita gente passa pano nisso aí. Aí, como eu falei com vocês, a emancipação das mulheres, devido a isso, muita mulher se identifica com o socialismo e o comunismo até os dias atuais. E tá aí, né, o filho do capeta, vamos dizer assim, que é o Stalin. Esse cara, como eu falei com vocês, mandou matar 56 milhões de pessoas. Quem discordasse dele, ele mandava matar. Para vocês terem uma ideia, pouco antes dele morrer, ele morreu, parece que foi um problema cardíaco, mas demorou 3 dias para as pessoas descobrirem que ele morreu, sabe por quê? Porque as pessoas tinham medo de entrar na sala dele, ninguém podia entrar na sala dele sem que ele ordenasse. Se alguém entrasse na sala dele sem que ele ordenasse, ele mandava matar. Para vocês terem uma ideia que ponto chegou esse cara. E o que é mais incrível, nós vamos ver quando chegar aqui na época da ditadura no Brasil, ditadura de direita, muitos grupos de esquerda, muitos intelectuais defendiam esse Stalin. Nós vamos chegar lá. Bom, terminou a Primeira Guerra em 1918, anos 20. Quem sai como a maior potência mundial? Os Estados Unidos. E, aliás, gente, é a maior potência até hoje. 102 anos em que os Estados Unidos são a maior potência. Antes da Primeira Guerra era a Inglaterra, depois que termina a guerra, os Estados Unidos se tornam a maior potência. Por quê? Por vários motivos. Mas vamos lembrar que
A guerra, o principal palco da Primeira Guerra foi na Europa. Os Estados Unidos estão aqui na América, então ele teve pouco dano material dentro de seu país. Os Estados Unidos entram na guerra quase que no final da guerra, ela entra em 1917. A guerra termina em 1918. Então, quando ele entrou, os seus adversários já estavam muito fracos, então ele não teve muito dano, até humano, né? Poucos americanos morreram. E mais, os Estados Unidos, no início da guerra, ele vendeu muita arma, muito alimento e ganhou muito dinheiro com isso. Então, tudo isso fez com que os Estados Unidos entrassem na década de 20 como o país mais rico do mundo, as maiores indústrias, muitos imigrantes indo para lá, porque é o maior país, é o que mais tem emprego, vamos para lá, não é? E se estava aumentando a produção industrial, se estava aumentando a produção agrícola, começa um mundo chamado American Way of Life. O que é isso, gente? Que existe até hoje. Modo de vida americano. Compra, 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 compra. Ô, gente, quanto mais indústria, quanto mais produz mercadoria, mais tem que vender. Hoje nós vivemos um mundo que a produção é tão grande que vende para o mundo inteiro. Né? Você compra McDonald's onde você quiser no mundo. Você compra calça jeans onde você quiser no mundo. A produção é tão grande que tem que vender para o mundo inteiro. A globalização nada mais é do que isso. Uma mundialização do comércio. Do comércio, viu, gente? Não é uma globalização de pessoas, não é qualquer um que consegue mudar para um país do exterior, mas mercadorias você compra. Aí veio a crise de 29, até hoje a maior crise econômica da história. Nós vamos ver agora com a pandemia, pode ter certeza que vai vir uma crise econômica mundial muito grande. Não sei se vai chegar a ser tal como essa de 29. Tem gente que acha que vai, tem gente que acha que não. Em todo caso, até o presente momento, a maior crise econômica da história foi essa crise de 29. Onde ela aconteceu? Nos Estados Unidos. Uai, professor, mas os Estados Unidos não era a maior potência econômica? Maiores indústrias, maior tudo. Como que então esse país vai enfrentar uma crise? Por causa dessa lógica aqui, ó, gente. Superprodução e subconsumo. Pessoal, tudo que produz tem que vender. Se você produz 1 milhão de carros e vende 100 mil carros, a sua empresa vai quebrar. Então, como a produção era muito alta, a população não conseguiu comprar toda essa produção e o resultado foi que o país quebrou. Se os Estados Unidos, que vão quebrar, era a maior potência, imagine então um castelinho, né, um baralho, o que for, lá em cima os Estados Unidos, se ele quebrou, ele vai jogar todo mundo no chão. Todo mundo vai sentir os efeitos dela. Isso é assim até hoje. Se Estados Unidos e China, que são as maiores potências, tiver uma crise enorme, vai afetar o mundo inteiro. E a crise de 29, pessoal, é conhecido também como o craque da Bolsa de Nova York. O que é isso? Agora que é interessante. Gente, como é que funciona a Bolsa? Vamos imaginar que uma indústria está crescendo todo ano. Então, o que faz um cara que joga na Bolsa, um acionista da Bolsa? Eu vou comprar uma ação dessa empresa agora, daqui 10 anos essa empresa vai estar valendo muito mais, eu vendo daqui 10 anos, eu vou ganhar muito mais com ela. Só que o que aconteceu? A crise veio, como vocês podem ver aí no ano de 1929, como é que tem uma queda no gráfico. Ó. As indústrias começaram a ter menos lucro, as pessoas começaram a comprar menos, as empresas começaram a querer vender suas ações, ninguém apareceu para comprar essas ações, o resultado foi que a Bolsa quebrou. Quebrou a Bolsa do maior país do mundo. Ok? Eu costumo brincar, gente, o seguinte. Você quer jogar na Bolsa? Você tem algum conhecido que joga, compra ações de Bolsa e tudo mais? Eu falo com vocês. Você é rico. E eu não sou. Se você for, jogue. Se você não for, evite. Sabe por quê? Porque o rico tem muito dinheiro. Se ele perder dinheiro na Bolsa, não vai fazer falta. Se ele ganhar daqui a uns anos, é algo a mais para ele. Mas é um brinquedinho de rico. Entende?
Muita gente começou a comprar ação da Petrobras no Brasil quando foi descoberta o pré-sal. 10 anos depois, a Petrobras teve uma queda muito grande de lucro. Eles acharam que a Petrobras ia crescer muito e aconteceu o contrário. Esse pessoal perdeu muito dinheiro. Perceberam? Então, essa foi a crise de 29. Esse é o craque da Bolsa de Nova York, ou a Quinta-feira Negra. Vai afetar o mundo inteiro. Tá aí as consequências. Desemprego. Ó, gente, desemprego, o que significa isso? Menos gente comprando. É um menor número de pessoas consumindo produtos. Se você está desempregado, você vai evitar ir no boteco, ir ao shopping, comprar as coisas. Por quê? Você está desempregado, você tem que segurar o seu dinheiro. Então a crise vira uma verdadeira bola de neve, porque se a crise é vender, 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 precisa vender, o cara que está desempregado ele vai comprar menos. Fome da população, falência das empresas e bancos. Gente, se um banco quebrou, é porque o país quebrou mesmo. Porque o banco rouba dinheiro de todo mundo. Então, se o banco quebrou, você pode saber, porque o país inteiro quebrou. Ok? Vai surgir umas coisas aqui, gente, onda puritana. A década de 30 inteira, os Estados Unidos começaram a achar que que estava ficando violento demais o país e estabeleceu a lei seca. O que foi isso? Ninguém mais podia beber. Proibiu venda de bebida alcoólica. A violência triplicou, o tráfico de bebida, tudo, depois eles acabaram com isso. Outra coisa, sempre querem jogar a culpa nos outros. O racismo nos Estados Unidos era muito grande, ainda é, né? Veio a Ku Klux Klan, KKK. Essa KKK, gente, eram brancos que perseguiam negros, matavam negros, ok? Isso é um que depois eu vou trabalhar com vocês, porque é possível cair uma questão disso. Quer dizer, a violência contra os negros já vem dessa época aí. E o principal, tá aqui o mais importante do dia, da aula. Crise dos valores liberais democráticos. O que é uma liberal democracia? Liberal no sentido de que o Estado não deve interferir na economia. Então, qual que é a mentalidade que vai surgir? Ah, deixar a economia livre? O que aconteceu? O país quebrou. É preciso intervir na economia. Perceberam? Segundo, democracia. Ah, fica discutindo aí o presidente com senadores, deputados, ou seja, executivo com legislativo, e não sai nada. Isso só gera problema. Perceberam como os valores liberais democráticos vão entrar em crise? Tá aí, gente, para fechar a crise de 29, tá falando do modo de vida americano, olha só, quer consumir, e olha a fila de gente para ganhar comida do governo, tamanha miséria que o país ficou. Ok? O que veio os Estados Unidos? Entra, né, foi eleito presidente Franklin Delano Roosevelt, e ele vai lançar um programa chamado New Deal. O que é o New Deal? É uma intervenção no mercado, uma intervenção na economia, com o objetivo de recuperar a economia. Pessoal, como eu falei com vocês, vai ser uma crise do liberalismo, eles vão criticar muito a não intervenção do Estado na economia, nós vamos ver fascismo, nazismo, comunismo, tudo interferia na economia. Os Estados Unidos, como que eles vão fazer com esse New Deal? Eu vou intervir na economia, voltar a economia para os trilhos, para a prosperidade, depois eu saio e deixo a economia livre de novo. Esse era o objetivo do New Deal. Então, olha só como que esse New Deal ajudou a recuperar a economia americana. Detalhe, intervenção do Estado na economia. É o Estado entrando na economia para tentar recuperá-la. Obras públicas, estradas, pontes. Eu vou pegar o pessoal que está desempregado, eles vão construir, vão fazer alguma obra e eles vão ganhar um dinheiro, um salário. Ganhando esse dinheiro, eles vão ter como consumir, como comprar os produtos. Empréstimo para os grandes fazendeiros. Olha aqui, ó, legislação social, redução da jornada de trabalho. Se o cara fica menos tempo trabalhando, ele vai ter mais tempo para sair, para comprar. Perceberam? Esse New Deal funcionou
mais ou menos, mas eu alego para você o seguinte: o Franklin Delano Roosevelt virou ídolo dos Estados Unidos, tanto que ele foi eleito 3 vezes. Hoje em dia nem pode fazer isso nos Estados Unidos, você só pode 2 mandatos. Eu acho que ele só não foi eleito mais uma 4ª, 5ª vez porque ele morreu. Mas, gente, eu não nego que o New Deal foi importante para recuperar a economia americana. Porém, o que pouca gente fala é o seguinte: o que salvou a economia americana foi a Segunda Guerra Mundial. A gente vai chegar lá. Porque, mais uma vez, na Segunda Guerra, mais uma guerra, os Estados Unidos vão vender muita coisa para a Europa, muita arma, muito alimento, e vão recuperar a economia. Beleza? Então tá aí, ó. Esse gráfico aí, essa imagem, mostra como que a crise de 29 é o fundamental para o nazismo e fascismo. Porque a Alemanha, a Itália vão falar assim: chega de democracia, chega de liberalismo. O mundo quebrou por causa disso. Então nós vamos virar fascismo, vamos virar nazismo, que é totalmente diferente disso. Aqui é uma questão que pode cair em prova, gente. É o mais importante dessa aula, é isso aqui. Depois da crise de 29, surge o totalismo de direita e o totalitarismo de esquerda. Professor, como é que eu vou decorar essas características? Facílimo. Sabe como? Primeiro, nós vivemos num regime democrático, não é? O que é democracia? Eleições livres, pluripartidarismo, vários partidos. O Estado liberal não interfere na economia, imprensa livre, divisão de poderes, executivo, legislativo, judiciário, não é isso? E o totalitarismo de direita e de esquerda é exatamente o contrário. Se é totalitarismo, é só executivo, ou seja, é só Hitler mandando, é só Stalin mandando, ok? Censura da imprensa, um partido só, unipartidarismo. Intervenção do Estado na economia. É exatamente o contrário. Tá joia? Ah, professor, então qual que é a diferença entre o totalitarismo de direita e o totalitarismo de esquerda? O totalitarismo de direita, nazismo, fascismo, ainda é capitalista. O que significa isso? As empresas são privadas. Os burgueses são os donos das empresas, das indústrias. Ao passo que o totalitarismo de esquerda, o socialismo comunista, o Estado é dono das indústrias. E aí é o que a gente chama de propriedade estatal ou nacionalizada. Essa é a única diferença delas. No mais, é praticamente a mesma coisa. Então, quando o Bolsonaro fala que o nazismo é de esquerda, ele falou uma tremenda numa bobagem. Por quê? Se é propriedade privada, se tem dono das indústrias, tem burgueses, é capitalismo. Então o nazismo é de direita. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: fora isso, gente, a diferença é quase mínima, a diferença é mínima. Quer ver uma diferença? A questão da mulher. Vamos lembrar, né? Passei para vocês o filme Sufragistas. As mulheres conquistaram o direito de voto lá na Europa. O totalitarismo de direita, o fascismo, o nazismo, querem as mulheres de volta aos lares com a função doméstica, criando os filhos, ao passo que o socialismo e o comunismo, como a gente viu, quer a emancipação da mulher. É por essas e outras que quando o Bolsonaro mostra o machismo dele, eles chamam de fascista, de nazista. É um tremendo exagero, né, gente? Mas, de fato, nazismo e fascismo, entre várias características, ele é uma situação da mulher voltada para a casa, região doméstica, tira a liberdade da mulher. Ok? Outra coisa que eu quero chamar a atenção, outra diferença. O socialismo, o comunismo, ele perseguiu as igrejas de maneira assim brutal. Aliás, eu acho muito estranho, muito católico, tudo assim, tem um viés de esquerda, porque historicamente a esquerda sempre perseguiu as igrejas, tá, gente? Desde lá dos jacobinos na França, origem da esquerda, que começaram a destruir igreja, matar padre, até aqui, comunismo é ateu, então eles vão perseguir igrejas, vão destruir igrejas. Pra vocês terem uma ideia, nós vamos chegar lá daqui a pouco, na Espanha,
Onde tinha igreja, os comunistas estavam transformando em prostíbulos, não é? Mas foram essas diferenças, né? O patriarcal, o machismo na direita, ou o caso da perseguição, a igreja na esquerda, o resto é a mesma coisa. Um partido só, não tem eleições, é um líder, ele é o do executivo, ele é que manda, se é Hitler, se é Stalin, o que for, ele é que manda. Intervenção do Estado na economia, tudo a mesma coisa. Vai ter campo de concentração nos dois, vai matar gente pra caramba. Quem for contra esse governo, olha o nome aí, totalitarismo. Total, todo mundo tem que estar junto. Quem for contra, corre sério risco de vida. Ok? Então tá aí de novo, ó, totalitarismo. Quem é totalitário, pessoal, odeia todo mundo que não faz parte dele. Então, se você é nazista e fascista, você odeia os democratas, você odeia os liberais, você odeia os socialistas, você odeia os comunistas. Se você é socialista comunista, totalitarismo de esquerda, você odeia todo mundo que não é socialista comunista. Portanto, você odeia democrata, você odeia liberal, você odeia o fascismo, você odeia o nazismo. Total, todo mundo junto. Quem não for, tá lascado. Ok? Tá aí o símbolo do nazismo e do fascismo, gente. À esquerda, o primeiro, vermelho, com esse símbolo aí, a suástica. Esse é o símbolo do nazismo. E do lado, um feixe com um machado, que é o símbolo do fascismo. O que significa esse símbolo do fascismo, gente? Um feixe, todo mundo junto, e o machado significa o quê? Decapitar os opositores. Quem for contra o fascismo vai lascar. Dentro do país, ok? Veja só também que eu falei com vocês que o mais importante do ano era o nacionalismo. O nacionalismo está muito assim, todo mundo junto, todo mundo tem que estar junto com o governo italiano, todo mundo tem que estar junto com o governo alemão. Perceberam? É total. Essa é a ideia do totalitarismo. Bom, então vamos lá para o fascismo, tá aí a imagem do Mussolini. Fascismo. A Itália foi a grande vira-folha da Primeira Guerra, né? Ela teve do lado dos aliados, quando ela viu que a Entente ia ganhar, ela pulou para a Entente, só que ela não ganhou nada quando acabou a Primeira Guerra. O país estava em crise, veio a crise de 29, os Estados Unidos, que estava ajudando muito, até com dinheiro, a Itália se recuperar, parou de dar esse dinheiro. Então a Itália vivia uma crise econômica. Quando vem crise econômica, normalmente a população quer mudança, eis que surgem os camisas negras. Os camisas negras são os fascistas italianos. Eles vão cada dia mais crescer e vão fazer a famosa Marcha sobre Roma. De diferentes regiões da Itália, as pessoas vão até Roma, liderados por esse cara aí, Mussolini, vão chegar lá no governo, que era o Vítor Emanuel, e vão exigir mudanças. O que acontece com o rei Vítor Emanuel? Ele vai pegar e vai colocar esse Mussolini para governar. Esse Mussolini, então, começa a governar a Itália vira fascismo. Se virou fascismo, total, repressão aos opositores, ok? Detalhe, gente, que é interessante. Tratado de Latrão de 1929. Sabe o que é isso? É quando Mussolini, querendo o apoio dos católicos, ele torna o Vaticano um país. Pouca gente sabe disso, mas o Vaticano, que é do tamanho de um bairro dentro de Roma, onde está lá o Papa, é um país. E quando que virou um país? Com esse Tratado de Latrão. Veja que o fascismo buscou apoio da Igreja Católica, ao passo que o comunismo perseguia e matava católicos padres. Ok? Tá aí uma imagem dessa marcha sobre Roma lá, camisas negras. Quero deixar bem claro para vocês que camisas negras, quando chegar aqui no Brasil, a gente vai ver os integralistas. Os integralistas eram um verdadeiro fascismo brasileiro. Só que eles usavam a camisa verde. Ao passo que no fascismo mesmo, na Itália, era camisas negras. Detalhe, tá, gente? O fascismo foi muito comum na classe média, assim como o nazismo na Alemanha. A classe média foi quem mais deu apoio a eles. A classe média, com medo de perder privilégios, poderes com o socialismo e comunismo, que o socialismo e o comunismo era mais voltado para as classes populares,
ela apoiou o fascismo e o nazismo. Outra característica do fascismo aqui importante, gente, quando chegar no Vargas, o Vargas vai apoiar e vai... Gente, o Vargas era apaixonado com o fascismo. Essa que é a verdade. Ele cria as leis de trabalho, a Carta del Lavoro, que Vargas vai copiar aqui. O que significa isso? Tanto o trabalhador, o operário, quanto o empresário, quando o trabalhador quer um aumento, ele vai discutir com o chefe dele, com o burguês, com o empresário. Com essa Carta del Lavoro, o governo italiano, o governo Mussolini, vai chamar o empresário, vai chamar o trabalhador e vai tentar atingir um equilíbrio para ajudar os dois. Ok? Percebam, totalitarismo. O Estado interfere em tudo, vai interferir até nisso para tentar resolver os problemas. Aí estou mostrando para vocês uma imagem mais atual. Fascismo nas ruas, o que a gente tem visto aí nas redes sociais, as pessoas falando fascista, Bolsonaro fascista, tal. Na verdade, o que tem a ver com o fascismo e o nazismo? O que tem de verdade? Está muito ligado ao quê? Ao racismo, ao machismo. Ok? Fascismo e nazismo são racistas, são machistas. Fora isso, há uma diferença muito grande, pessoal. Já o nazismo, galera, olha como que aconteceu o nazismo. Quando termina a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha é a principal derrotada da Primeira Guerra Mundial. Ainda tinha o Tratado de Versalhes, que punia a Alemanha, fazia com que a Alemanha indenizasse as potências vencedoras. Então a crise econômica na Alemanha era muito grande, de forma que, para vocês terem uma ideia, inflação de 500%. Você sabe o que é isso? Os preços dos produtos aumentavam tanto que uma pessoa ia no boteco, ele pedia todas as cervejas de uma vez, porque se ele fosse pagar no final, o preço da cerveja já tinha aumentado. Então era uma pobreza muito grande. Hitler vai começar a unir essa galera, principalmente a classe média, vai ser eleito, tá, gente? O nazismo vai ganhar por democracia. Olha só que interessante. Conquista o legislativo, ele torna primeiro-ministro o Hitler, e depois, quando ele vira primeiro-ministro, ele acaba com o legislativo, põe fogo no legislativo, falou que foi os comunistas, é claro que foi ele, e assim ele passa a governar sozinho. Tá aí a imagem do Hitler, com a suástica, símbolo da Alemanha. Agora quem manda é ele, agora não tem legislativo, beleza? Tá a imagem de Mussolini e Hitler, né? Nazismo alemão. Propaganda, gente. Até hoje a gente vê muito, mídia. Os totalitários acreditavam muito no poder da propaganda para fazer a população estar junto, ok? Detalhe que a propaganda, o totalitarismo, a única diferença para a ditadura é que a propaganda, no totalitarismo, ele quer a população junto com ele. Ao passo que na ditadura é mais ou menos assim, população, cala a boca e aceita o que eu estou fazendo. Essa é a única diferença de totalitarismo e ditadura. Ok? Então a propaganda nazista com esse Goebbels ficou muito famoso. Holocausto, gente, campos de concentração. Nós vamos ver na Segunda Guerra Mundial. Perseguição aos opositores. Perseguição àqueles que eram vistos como raças inferiores. Negros, judeus, né, antissemitismo, homossexuais, deficientes. A Alemanha vai querer matar tudo aquilo ali. Ok? Para o nazismo, somente a raça ariana, a raça alemã, era a raça superior. Ok? Por último, galera, eu deixei essa imagem aí, famosíssima, que é o quadro Guernica de Pablo Picasso, para mostrar para vocês o seguinte: não é só fascismo e nazismo, teve vários totalitarismos de direita, entendeu? A crise de 29 provocou uma onda de regimes totalitários no mundo, a liberal-democracia ficou meio que desprestigiada, ok? E houve uma guerra na Espanha para instaurar o franquismo, o totalitarismo de direita na Espanha. Nessa guerra morreram muita gente, e esse quadro aí nada mais é do que um monte de corpos de pessoas
que foram mortas na guerra. Pablo Picasso, um grande, né, pintor, escultor e tudo mais, reza a lenda que o Franco da Espanha conversou com ele e falou assim: que quadro lindo! Foi você quem fez? E o Pablo Picasso respondeu para ele: não, você. Como se diz o seguinte, né? Franco, você foi o responsável por essas mortes. A guerra que você fez é que produziu isso aí. Ok? Até a próxima aula, galera. Valeu!